E aí, galera, bem-vindos ao canal. Hoje vamos falar sobre um assunto que vai mexer com o coração de todo amante do futebol, a volta do futebol arte ao Brasil. E quem está liderando essa missão? José Boto, o português que está revolucionando o Flamengo e prometendo resgatar a magia do futebol brasileiro. Vem comigo que você vai se surpreender. Nos últimos anos, o futebol brasileiro tem sido mais associado a resultados e táticas defensivas do que aquela magia que encantou o mundo. Mas isso pode estar prestes a mudar. José Boto, com sua experiência na Europa, está aqui para trazer de volta o futebol que fez do Brasil uma potência. Vamos descobrir como. José Boto não é um nome qualquer no futebol. Com passagens por clubes como Benfica e Shakhtar Donetsk, ele é conhecido por seu olhar apurado para talentos e por sua visão inovadora do jogo. E agora, ele está no Flamengo com uma missão clara: resgatar o futebol arte. Eu sempre fui um apaixonado pelo futebol brasileiro e depois dos meus 4 anos de Shakhtar fizeram-me conhecer a realidade do futebol brasileiro muito a fundo e sempre achei que poderia agregar alguma coisa ao futebol brasileiro, que tem coisas muito boas, mas tem outras que ainda não estão ao nível daquilo que nós fazemos na Europa. E quando surgiu o convite de um clube como o Flamengo, tu nem discutes os valores do contrato, nem essas coisas, porque é realmente uma dimensão que nós começámos a perceber desde que o Jesus veio para aqui, a dimensão que isto tem, e poder, no final da minha carreira, dizer que vivi por dentro um clube como este, não me fez pensar muito tempo. Para além do projeto que me foi, que é um projeto sólido, um projeto de consolidação, de uma profissionalização do clube em todas as áreas, e isso também me pesou, como é óbvio, mas o Flamengo, o nome Flamengo, faz com que tu não tenhas muitas dúvidas em aceitar. O futebol arte é aquela magia, aquela criatividade que fez do Brasil uma referência mundial. José Boto quer resgatar isso, e ele explica por quê. Nós nunca viemos ao Brasil buscar jogadores que fossem fortes fisicamente, intensos, não, vinhamos buscar talento, técnica, capacidade de desequilíbrio. José Boto tem um plano claro: mudar a forma como os jovens são formados e valorizar a técnica acima da força física. E aquilo que eu penso, e também falando com muita gente ligada à formação aqui no Brasil, criou-se a ideia que o europeu queria um jogador mais evoluído do ponto de vista físico ou tático, então começou-se a apostar num tipo de jogadores e a perder-se outro tipo de jogadores que realmente eram esses jogadores que se vinha buscar ao Brasil, não é? Um jogador diferenciado, um jogador intuitivo, e isso perdeu-se um pouco, na minha visão, perde-se um pouco por essa ideia de que era preciso formar jogadores à imagem da Europa, e isso para mim é uma mentira enorme, porque a Europa sempre veio buscar jogadores diferenciados, porque se vier buscar jogadores que sejam só fortes fisicamente, intensos, nós podemos ir à Noruega e comprá-los bem mais baratos do que aqui, não é? E eu acho que isso foi algo que se perdeu aqui no Brasil. Ele também está implementando mudanças na base do Flamengo, focando em um modelo que prioriza a criatividade e a técnica. O Flamengo é mudar um pouco o perfil do jogador que se vai buscar, até porque o modelo que nós estamos a implementar, e que é felizmente também o modelo do Filipe Luís, é um modelo que pede outro tipo de jogadores, daqueles jogadores que eles estavam a formar na base, e portanto é um pouco mudarmos o perfil do jogador que vamos formar aqui nos escalões mais baixos. Mas nem tudo são flores. José Boto enfrenta desafios enormes, como a pressão por resultados e a resistência de alguns dirigentes. Realmente o Flamengo é um clube com uma dimensão, para vocês entenderem, é um Benfica multiplicado por 40, não é? E tudo o que se passa no Flamengo tem uma repercussão enorme, que também é algo que qualquer um de nós na Europa não está habituado.
por maior clube, através do Benfica, que é um dos maiores clubes da Europa, mas mesmo que fosse Real Madrid ou Barcelona, a repercussão, a dimensão do Flamengo não tem. É até difícil de explicar sem a experienciares, não é? Dar-te um exemplo, nós vamos jogar jogos do estadual a Brasília e são centenas e centenas de pessoas à espera do autocarro no aeroporto, depois mais centenas e centenas de pessoas à espera do autocarro no hotel. Quando jogámos a Supercopa em Belém, pessoas que não saíram, não arredaram um pé da porta do hotel durante horas e horas e horas na esperança de ver um jogador ou um contacto com o treinador e isso é uma dimensão que qualquer europeu acho que não está habituado, que tem o lado bom de te sentires realmente num clube que tem um poder enorme, não é? Um poder popular enorme, mas que depois também tem a outra face da moeda quando as coisas não correm bem. Felizmente até agora ainda não aconteceu. Ele também falou sobre a diferença cultural, como a imprensa brasileira, que é muito direta e questiona tudo. Fazem perguntas que, por exemplo, vocês não fazem. Mas perguntas diretas e não estou a falar em termos de entrevista ou no contacto extra-campo, que jogadores é que vai buscar, mas assim uma coisa sem qualquer filtro, percebes? Nem sequer um filtro de tentar dar a volta para chegar a algum nome, não, assim uma coisa mesmo muito, muito direta, que eu não estava habituado, não é? Principalmente porque são muitos, não é? São muitos meios de comunicação e eles começam a falar contigo como se te conhecessem há 20 anos e logo muito diretos nas questões, mas que jogador é que vai buscar e este está próximo e o outro o que é que falta para fechar, coisas muito... Para dizer também um elogio aos jornalistas na Europa, são mais subtis na forma de retirar a informação. José Boto não esquece o legado de Jorge Jesus, que abriu caminho para os treinadores portugueses no Brasil. Mas o Jesus foi realmente aqui eu diria, no curto período que ele teve aqui, um deus. Pelo que ele ganhou, até pela forma. Realmente foi um fenómeno de popularidade, das pessoas gostarem muito, mesmo muito dele, que tem, na minha perspectiva, tem a ver, como é óbvio, com os resultados que ele conseguiu, um futebol também atrativo, que aqui no Flamengo não basta ganhar, é preciso ganhar, dominar, é preciso ter um futebol atrativo. Ele uniu essas coisas e depois a personagem também que todos nós conhecemos daquilo que é Jesus, não é? Daquilo que é a sua personagem. Acho que ao contrário do que muitas vezes acontecia em Portugal, das pessoas terem algumas reticências à forma de ser do Jorge Jesus, aqui essa forma de estar do Jorge Jesus foi partilhada pelos torcedores, pelas pessoas todas, porque achavam uma forma, era realmente uma forma diferente de comunicar, de atuar, e ele realmente tem aqui um lastro e um cartão de visita aqui que não tem, por exemplo, em Portugal. Ele também destacou que o sucesso de Jesus criou uma moda de treinadores portugueses no Brasil, mas nem todos estão à altura. Coisas que são feitas de uma forma estruturada e pensada, e há outra coisa que é fazer as coisas por modismo, não é? Por moda. Isto é, assim como eu não penso que todos os treinadores brasileiros são maus, também não penso que todos os treinadores portugueses são bons, não é? Aquilo que se passou foi com o sucesso do Jesus, eu acho que se criou uma moda de todos os treinadores portugueses são como o Jesus, e isso não é verdade. É óbvio que
que a minha percepção é que o treinador português é um treinador mais bem preparado do que o treinador brasileiro, ou pelo menos do treinador brasileiro que normalmente roda entre as equipas da primeira liga aqui. Agora, não são todos os treinadores portugueses que são bons, nem são todos os treinadores portugueses que são mais bem preparados, mas é verdade que esse sucesso dos treinadores portugueses também está a influenciar, e aí a minha experiência é trabalhar com um treinador brasileiro agora, não é? Que é o Filipe, que tem também uma escola de Europa, e de perceberem que há algumas coisas táticas que realmente quem vem da Europa é diferenciado em relação a quem é brasileiro. José Boto acredita que o futuro do futebol brasileiro está na formação de jovens talentos, mas com um olhar diferente. Eu acho que com isso se perdeu um pouco da essência do futebol brasileiro, até com alguma repercussão a nível das seleções jovens, e não falo da seleção maior, mas se calhar também, mas das seleções jovens. Ganha nada há 20 hoje, anos, não é? e não se vê tanta, pior do que não ganhar, não se vê tanta qualidade como se via, sei lá, se eu comparar a seleção daquela geração de 2000, 99, 2001, 2002, que era cheia de talentos, em que eu fui buscar alguns jogadores até para o Shakhtar, e onde aparecem Vinícius, Rodrigo. Se tu olhares hoje para esses escalões, tu não vês isso. Não vês, portanto, algo que se passou num período de 6, 7, 8 anos, não é? Que se calhar já vinha mais atrás, que fez com que tu olhes hoje para o Brasil e jogadores diferentes daquilo que tu podes encontrar na Europa, tu não vês muita coisa. E, portanto, é um pouco mudarmos o perfil do jogador que vamos formar aqui nos escalões mais baixos. E aí, o que você acha? Será que o futebol arte pode voltar a ser a cara do Brasil? José Boto está no caminho certo, mas o desafio é enorme. Deixa nos comentários a sua opinião. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Até a próxima, galera!